desenhado, gente. São 2 jogos, há uma tendência de que seja melhor na semana que vem. Tendência. Até porque o jogo de hoje foi bom pelo segundo tempo, né? Porque o primeiro tempo foi de preservação total. Ninguém queria sofrer gol, jogo mais estudado e tal. Primeiro tempo, o destaque foi a entrada do Caio Jorge no Tressor, passou do ponto, né, Cajota? Aliás, a única coisa que o Caio Jorge fez no jogo, sem a menor necessidade e da forma que aconteceu, poderia ter dado uma merda muito grande. Porque a maneira que o Tressor caiu, poderia ter rolado uma lesão muito grave e nem amarelo saiu. A arbitragem dormiu no lance, foi grave demais o que o Caio Jorge fez. E não adianta me xingar, não. Reveja o lance e tire suas próprias conclusões, vai ficar mais fácil antes de me xingar aqui. Falando em Tressor, ele saiu, deu lugar pro Vitão. Presta atenção aqui, o Vitão que já meteu cartão de visitas contra o Internacional. Olha o tamanho da trozoba desse moleque entrar num clássico de quartas de final de Copa do Brasil. Mineirão lotado, maioria cruzeirense, ele entrou e não errou um bote. O Galo, por necessidade, tá revelando um zagueiraço. Ah, mas não é muito cedo para falar isso. Eu sofro de ejaculação precoce. Pelo olho do menino, eu sei o verme que ele tem. O Vitão entrou com muita personalidade e teve uma baita atuação. É muito seguro, tem muita personalidade. O jogo em si, igual, o Cruzeiro voltou melhor no segundo tempo. Não tem como não admitir. Abriu o placar e ainda melhor no jogo sofreu o gol de empate. Aí tentou ampliar, o Galo se defende muito bem, segurou o placar. Cada time chutou 10 bolas no sentido do gol, porque no gol o Atlético chutou 4 contra 2 do Cruzeiro. O Cruzeiro teve mais de 65% de posse de bola, mas sem emoção, ficou muito com a bola e não soube o que fazer, mas calma, não soube o que fazer, porque o Atlético se especializou em amarrar jogo. Não é um futebol vistoso, mas é eficiente, defensivamente, se ajustou mesmo, e hoje foi mais um jogo em que o Atlético dificultou demais as ações do adversário. Em decisão é assim, é muita luta, é jogo competitivo, acontece muito de não ter grandes jogadas de perigo, pode acontecer como foi hoje, até porque tem um segundo jogo e ninguém vai se lançar para dar espaço, correr risco. Para fechar, volto a falar do Vitão. Jogou demais. No meu banco HG Pactual já vale 1.300 de euros pagamento em cash. Outra coisa, o que joga o Fred é sacanagem. Joga muita bola e ao lado do Castanho dificultaram muito o jogo do Cruzeiro por dentro, que é um setor muito forte do Cruzeiro. Pelos lados do Cruzeiro aí não tem jeito. O Arroio fez um golaço, mais um. Tá jogando demais, o Depilado fez mais um golaço, porque ele é liso. Otávio trabalhou pouco, Everson trabalhou pouco, treinadores muito, mas sem estratégia vencedora. Atlético com ligeira vantagem, porque o jogo de volta é na Arena. Não dá pra normalizar essa entrada babaca e desleal do Caio Jorge no Juan, tá? Cara, uma entrada desnecessária, o cara tava vindo rápido, o Caio Jorge viu, o cara no ar, e o Caio Jorge dá uma trombada dessa, cara. É uma entrada idiota, é uma entrada desleal. Não dá pra gente proteger o Caio Jorge numa situação escrota dessa aqui. Porque o cara caiu mal, o cara caiu de pescoço, podia ter acontecido uma lesão gravíssima. Ele teve que sair do jogo. Por quê? Porque o Caio Jorge quis dar de brabão no clássico. Quis chamar a rivalidade, eu vou ser brabo. Cara, que babaquice do Caio Jorge, eu vou falar na boa. Essa entrada não tem como não ter tido um pouco de maldade. Ele vê que o cara vem forte, vê que o cara tá no ar e ó, ele tromba no cara pra derrubar mesmo. E olha como o Juan caiu, cara. Muito desnecessário e poderia ter acontecido algo grave, tá? Ridículo. Troca de passes, né? Claro, os atleticanos. Ah, vocês não vão falar sobre a entrada criminosa do Caio Jorge no Juan, né? O zagueiro logo no começo do jogo, por exemplo, o Wiley Tadeu tá mandando mensagem aqui para falar essa imagem aí, ó, é o choque do Caio Jorge com o Juan. Quem mais aqui, ó? A Vera Lúcia também mandando para falar sobre esse lance. O Cristiano Labossière também perguntando sobre essa. A Josi, todo mundo falando sobre o lance, com uma entrada criminosa e tal. Eu, particularmente, acho que foi uma entrada no corpo, sim, do Caio Jorge, foi falta, mas é um lance de jogo, né? Muitas vezes o atacante ou o zagueiro acaba indo no corpo do defensor ou do atacante, no caso, vai com um pouco de excesso de força, é verdade, mas você que foi atacante tomou muitos trancos como esse aí, Grafa, você acha que houve uma maldade do Caio Jorge, um excesso? Eu não acho. E só para terminar, antes de ouvir o Grafa, a gente tem imagem aí, ó, da ambulância, né, levando o Juan Tressoldi também para o hospital para fazer exames. Ó, ele estava ali, né, uniforme de aquecimento do Galo, ele entrando na ambulância. Assim que a gente tiver notícia, né, também sobre o estado do Juan,
Normalmente é uma precaução, né? Até o Rodrigo Lasmar, que é o médico do Atlético, da seleção brasileira, obrigou praticamente o jogador ali a deixar o campo, né? Para que ele fosse melhor avaliado. Acho que houve maldade do Caio Jorge. Eu acho importante esse atendimento, esse preventivo, né? Ele ir para o hospital, fazer os exames lá que tem que ser feito lá, se precisar uma ressonância, para ver se está tudo ok com ele. Eu achei um pouco imprudente o Caio Jorge por conta do movimento do Juan. O Juan já estava soberano na bola, né? Ele já estava na bola, o Caio Jorge não iria conseguir disputar a bola em momento algum. E o Juan está subindo, e quando o jogador está subindo, ele toma esse baque, ele desequilibra. E aí a queda é muito feia. A imagem é muito terrível. Eu acho que ele não teve maldade faltou acho que um pouco de imprudência ali pro Caio Jorge e ver que ele não ia conseguir chegar na bola e evitar esse contato, né? Que acabou tirando o Juan, que vem fazendo uma grande temporada pelo Atlético Mineiro da partida. E para vocês, Ramon, Belli, que estavam aí no campo, estão acompanhando a imagem também. Ramon, você que também deu muito tranco nos outros, você achou que houve maldade, uma má intenção aí do Caio Jorge ou foi um lance de jogo, um certo exagero do Caio Jorge, hein? Assim, maldade é uma palavra muito forte, né? Eu não acredito que o Caio Jorge teria a maldade de querer machucar um colega de profissão. Nem ele, nem ninguém que estava no campo hoje. Mas eu acho que era um lance evitável, muito pelo que o Grafa falou, concordo muito, né? Ele já estava atrasado na jogada e o Juan, que é muito bom, né? Imponente na bola aérea, já estava com a jogada ganha, vamos dizer assim, né? Dificilmente o Caio Jorge ganharia aquela bola. E ele vai, né? Ele até faz um movimento de agachar para tentar deslocar o Juan e aí acaba acontecendo a queda. Eu acho que era evitável sim, mas maldade não, maldade eu não concordo. Maldade, eu tô com o Ramon, é uma palavra forte, mas ao mesmo tempo era um lance que ele coloca em risco a integridade física do jogador. Mas assim, só pra gente chegar no... Vocês acham que era um lance pra um cartão vermelho, por exemplo? Porque tem atleticanos aqui na hashtag achando que o lance era pra expulsão do Caio Jorge. Eu acho que pra mim, eu acho que é demais. Seria um exagero. Eu também, eu tô contigo. Eu acho que é demais. Um amarelo era cabível. Era lance de cartão. Um amarelo era cabível. Pra mim era lance de cartão amarelo de forma assim, inequívoca. Pra vocês aqui, Lino, Grafa? Amarelo pela imprudência dele, não ter feito a leitura que ele já não poderia mais alcançar aquela bola para disputar. A gente precisa ter o contexto do que era o jogo. Essa foi praticamente a primeira falta. O primeiro lance do jogo, quase, com um minuto, no jogo. Né? Então é difícil de o árbitro começar a partida com cartão amarelo. Ele coloca a régua num lugar perigoso para um jogo como esse. Ele não deu nenhum amarelo no primeiro tempo, ele só foi começar a distribuir. Mas se arrependeu, né? Parte, mas aí eu discordo. Aí eu discordo, porque se é um lance como esse, ele tem que dar amarelo. Eu sei, ou um outro lance, que assim, como você citou, Nelino, né? Ele não deu nenhum cartão amarelo no primeiro tempo. Não. Ele poderia perder o jogo assim, ó, no estalar de dedos. Ele correu muito risco. Isso era o que eu ia exatamente dizer. O árbitro precisa ter sensibilidade de perceber que esse tipo de lance baliza o que ele vai acabar fazendo dentro do jogo. Porque a partir daí, ele abriu a porta, né? Os jogadores começaram a chegar. Se isso aí não é para cartão, isso aqui também não vai ser. E aí começou isso aqui também. Aí o árbitro perdeu o critério, ele se perde no critério ali. Como é o primeiro lance, é difícil de ele dar. Mas se ele dá o cartão amarelo nesse primeiro lance, acho que metade daquelas faltas que a gente viu de pegada forte no primeiro tempo não tinha acontecido. Ele tinha colocado a régua no lugar certo. É que normalmente esse tipo de falta não é para cartão, que é a cama de gato, né? Ramon, com aquele movimento, o cara sobe, ele dá agachada pro cara, a cama de gato que fala. Não é para cartão amarelo, só que pela intensidade, força, né? Mas pela intensidade normal, né? Da queda, pela maneira que o zagueiro do Atlético cai no chão, né? Bate a cabeça com o pescoço torto ali, poderia até ter acontecido alguma coisa mais grave, graças a Deus que não, a gente espera que não. Mas normalmente não é um lance para cartão amarelo. Então, mas essa cena aí que choca bastante, então por isso que o torcedor do Atlético tá assim com essa sensação de que o loucura, totalmente desnecessário. Pra que isso, cara? Aí dá vontade dos caras no próximo jogo chegar e quebrar ele. Assim como fizeram com o Fagner, que ninguém tinha dó. Cara, tipo de nojento, cara, nojento. Se ele jogasse no Real Madrid, ia ter um bando de imbecil, de idiota, que ia defender ele, assim como defende o otário idiota do Sérgio Ramos. Teria vários otários que ia falar que não era nada demais. Mas como ele não tá no Real Madrid, não tem punição. Cara, o cara caiu feio. Cara, o cara caiu muito feio, misericórdia, cara. Desejamos melhores por ele, que fique tudo bem.
Tá é louco, mano. Tá é louco. O Caio Jorge pode nem jogar o jogo da volta.